Dentro do programa de transformação das palestras que eu fiz ao longo da minha vida em vídeos para apresentação, especialmente no YouTube, nós daremos agora início a uma série que constituiu um curso que eu dava frequentemente em Belo Horizonte, né, quando morava, estava em atividades, que era o que eu chamava de um curso de catolicismo para adultos. Eu, óbvio, não pretendo esgotar o assunto, eu apenas vou tentar dar uma visão geral que eu acho que é básica e que todo cristão católico deveria conhecer, essas coisas que nós iremos apresentar ao longo de provavelmente 6, 7, 8 aulas, né? Cada um num vídeo específico. E esse curso de catolicismo para adultos, ele é baseado no livro que eu publiquei em 1993 pela editora Vozes, que aparece aí na tela, chama A Quem Iremos? Curso de Catolicismo para Adultos, um livro que eu tive a honra de ter a apresentação dele feita pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, depois cardeal, Dom Serafim Fernandes de Araújo, com quem eu tive a satisfação de trabalhar muitas vezes em vários programas da igreja. Ele fez a apresentação, aprovou a publicação do livro e incentivou, inclusive, o conhecimento desse texto. Ele é embasado na Bíblia Sagrada, nos documentos oficiais da Igreja e em vários teólogos que eu procurei consultar, né? E também com a nossa militância de mais de 40 anos na Igreja Católica. É um curso que vai pegar coisas desde o início, quase praticamente, da humanidade, né, para chegar até no objetivo fundamental do curso. Então, eu gostaria de deixar explicado que muitas vezes os estudos de 10, 20, 100 mil anos atrás, né, eles variam muito de pesquisador para pesquisador. Alguns consideram que a história é de uma maneira, outros consideram que é de outra, mas o nosso curso é baseado nas principais documentações, né, de cientistas e teólogos para dar uma visão bem dentro da doutrina certa da Igreja Católica. Então, vamos iniciar, né? Nessa primeira aula, nós vamos começar do começo. Então, eu dei o título de Em Busca de Deus, o Encontro com Jesus Cristo. Por que isso? Porque em busca de Deus, e isso desde os primeiros hominídeos, como nós vamos mostrar, né, havia uma busca pelo transcendental. E essa busca pelo transcendental, ela veio, né, ocorrendo por milhares e milhares de anos. E chegou no momento que o que aconteceu foi o encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus humanado. Nesse slide tem a relação das minhas atividades lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, mas é apenas uma informação para quem estiver interessado em saber. Vamos direto ao tema. E, como eu disse, nós vamos começar pelo começo, nosso começo. O que diz a ciência? Ela diz que há 15 bilhões de anos, né, no vazio, no nada, aconteceu o Big Bang. O que foi o Big Bang? Foi uma grande explosão de uma matéria supercondensada, energia, que existia no vácuo, grande vácuo, que era o espaço não ocupado ainda pelo universo. E isso, essa explosão dessa massa condensada, que recebeu o nome da ciência de Big Bang, né, ele produziu os vários planetas, os milhares de planetas, né, que existem no universo, os sistemas solares e tudo mais. Há 4 bilhões de anos, né, o planeta Terra se formou. E ele era inabitável, bem hostil a qualquer forma de vida, e as evoluções foram acontecendo. Entre 570 e 270 milhões de anos, surgiram os invertebrados na água.
foi a primeira criatura viva do planeta Terra, né? Esses invertebrados que nós vamos mostrar depois. Eles viviam dentro da água, depois saíram para a terra e foram se adaptando à nova condição, e desses pequenos seres, né, foram surgindo os grandes seres que, entre os anos 270 e 65 milhões de anos, formaram os dinossauros, nas suas várias espécies. Uma coisa importante nós vemos depois que, muitos anos depois, né, mais de 60 milhões de anos depois, é que surgiram os primeiros hominídeos. Portanto, nós nunca tivemos contato com dinossauros. Esses filmes que passam mostrando o homem lutando com dinossauros, pura ficção, não tem nenhuma razão de ser cientificamente. Há 65 milhões de anos surgiram os primeiros mamíferos. E há 3 milhões de anos, os primeiros hominídeos, que já eram chamados de australopitecos. A evolução foi ocorrendo e, há 150 mil anos, surgiram então os primeiros homens, os primeiros humanos. Eram o chamado Homo sapiens, uma das espécies de homos que tinham surgido nessa evolução. A ciência explica tudo isso puramente pelo evolucionismo. Então, foi a evolução que deu origem a isso tudo. Mas o que diz, né, o cristianismo? O que diz a Bíblia? Né? Muito além, muito antes do próprio cristianismo. Né? No livro do Gênesis, que narra a criação, né, de tudo, lá fala que no princípio a terra estava deserta e vazia e as trevas cobriam o oceano. Ou seja, em outras palavras, o que a ciência mesmo diz quando fala sobre há 15 bilhões de anos, quando ocorreu o Big Bang. Ou seja, não havia nada. Nada. Era um vazio, um grande vazio. E no primeiro dia Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Depois, no segundo, fez o firmamento, que chamou de céu. No terceiro, separou as águas do solo e deu o nome de terra, para aquela parte que ficou sem as águas, e nessa terra colocou vegetações. No quarto dia, atenção nesse dia, porque nós vamos explorar um pouquinho mais, né? Ele criou o sol e a lua, governando o dia e a noite, que então passaram a existir. Eu sempre chamo a atenção que a Bíblia não é um livro de ciências, não é um livro para se ler pesquisando cientificamente as coisas, mas um livro para se ler muito mais com o coração do que com o cérebro. Porque nela tudo, ou quase tudo, vem contado, sim, historicamente comprovado, mas também cheio de metáforas, cheia de narrativas que querem ensinar alguma coisa, mas que não corresponde à descrição objetiva daquilo que aconteceu. Então vejam, se no quarto dia Deus criou o dia e a noite, como que foram contados o primeiro, o segundo e o terceiro dia se não existia dia? Então, se a gente quiser olhar com o cérebro, isso aí não bate. Mas com o coração, sim, nós conseguimos entender isso. No quinto dia, criou os seres vivos na água. Olha a curiosidade, a própria ciência mostra que os primeiros seres vivos apareceram na água. E na Bíblia, na narração do Gênesis, está lá dizendo que os primeiros seres vivos foram na água. E depois os pássaros. No sexto dia, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Um detalhe, muitas pessoas querem entender nisso que Deus é a mesma coisa que um homem. Então, todas as figuras que fazem de Deus, fazem um velhinho, barbudo, né? Porque, afinal de contas, com tantos milhões, bilhões de anos, então, ele seria aquela figura. Mas não tem nada a ver. Deus não criou o homem copiando a sua imagem, mas ele criou o homem como um ser que deveria ter a dignidade, a respeitabilidade e as qualidades possíveis que Deus as tem. Então, por isso é que ele, depois de criar tudo, ele disse, ele viu
e viu que tudo era bom. E no sétimo dia ele descansou. Deus não descansa, né? Ele está fora do espaço e do tempo, então não tem cansaço. Não tendo cansaço, não tem descanso. Mas isso aí também é mais uma metáfora para nos ensinar que nós não devemos fazer da nossa vida um constante batalhar, lutar, trabalhar, mas nós devemos ser comedidos para a gente também descansar. Então, o sétimo dia de Deus foi o dia do descanso e ele diz: descansem também. Algumas religiões colocam esse dia no sábado, o cristianismo coloca no domingo, e tanto que ele chama do domingo, é o dia do Senhor, né? Quer dizer, então é o dia que a gente deveria dedicar não ao trabalho, mas à espiritualidade, né? Com mais intensidade do que todos os dias que a gente está envolvido com trabalhos. Então, aí nós chegamos àquela pergunta, afinal de contas, foi a criação, foi criacionismo mesmo, ou foi apenas um ato biológico e físico de evolução? Eu diria o seguinte, que as duas coisas não são incompatíveis, elas se completam. Então, nós vamos ver o seguinte, que na Terra, a origem, como eu falei, foi lá na água, são os trilobitas, né? Esses trilobitas, eles deram origem a toda essa árvore genealógica que começa lá nos primatas, e depois vão dando origem aos orangotangos, aos chimpanzés e ao Homo erectus, depois Homo sapiens, e aí vai. Então, nessa figura de baixo, a gente tem a oportunidade de ver uma cena que eu acho que explica tudo. A evolução ocorreu? Sim. A criação é uma evolução, mas uma evolução criada e coordenada por Deus. O dedo de Deus está ali em contato com o homem, né? Mostrando que ele, Deus, é que fez toda aquela escala evolutiva que deu origem a nós. Desde o início, o ser humano está em busca de Deus. Eu falei isso no princípio, né? Então, o primeiro homem, o Pithecanthropus erectus, que seria o hominídeo mais primitivo, ele viveu em 1.500.000 anos antes de Cristo. E foi ele que conheceu o fogo e domou o fogo. Como ele, primeira vez que deve ter um raio caído, pegou fogo em algum lugar, e ele percebeu que aquelas chamas eram uma coisa bonita, com certeza ele foi, colocou a mão para pegar aquela chama e queimou-se. Então ele já descobriu que o fogo era muito quente, queimava, mas também aquecia no inverno e também servia para iluminar as noites. Isso promoveu uma grande mudança naqueles seres, que eles começaram a sair dos lugares onde eles viviam estaticamente, porque não tinham coragem de sair à noite, não tinham coragem de enfrentar um tempo mais frio, não tinha condições de se alimentar, levando coisas. Então, com o fogo, tudo isso se tornou possível. Ele iluminava, ele aquecia e ele também cozinhava e assava os seus alimentos. Então, ele começou a expandir pelo planeta Terra. O Homo sapiens demorou bastante a aparecer. Só nos anos 150.000 a.C. nós temos os esqueletos, os restos dos Homo sapiens, que os cientistas conseguiram reproduzir, inclusive na sua forma, na sua postura, tudo mais. E por que Homo sapiens? Porque tinha um Homo erectus, era porque ele andava sobre 2 pés, ao contrário dos animais que andavam em 4 patas, né? Mas o Homo sapiens, a característica dele é a intelectualidade, a capacidade de pensamento. Ele deixou muitas coisas, muitos sinais de que ele pensava e construía coisas. Então, daí o seu nome, Homo sapiens. 120.000 anos antes de Cristo, apareceu uma outra forma de Homo, né, que é o Neandertal. O Homo Neandertal, ele tinha características um pouco melhores do que até do Homo sapiens. Mas por alguma razão que nós não sabemos, ele se extinguiu em pouco tempo. O homem de Neandertal, ele tinha uma série de reflexões, tanto que ele enterrava seus mortos
né? E aí alguns cientistas explicam, não, ele enterrou porque o cadáver decompondo, cheira muito mal, então aquilo ele pedia daquele cheiro ruim ficar contaminando o ambiente. Sim, era uma razão, mas eles não explicam, né? Ou pelo menos alguns não explicam, outros sim, que por que eles colocavam alimentos, vasilhas, utensílios e às vezes até paus para servir de armas, junto com o corpo, muitas vezes enterrado em posição fetal. Por que posição fetal? Porque certamente eles tinham uma consciência de uma vida depois da morte. Então, eles colocavam o corpo na posição fetal para como ele tinha vindo ao mundo do útero materno. E o alimento e os objetos era para eles usarem numa outra vida que porventura existisse. Então, isso já vai mostrando essa busca do transcendental desde os homens de Neandertal, Homo sapiens e todos os outros da mesma época. No final da Era Paleolítica e início da Era Neolítica, isso aconteceu no ano 10.000 a.C., a Terra passou por muitos problemas climáticos, superaquecimento, superresfriamento. É curioso que hoje fala-se tanto que está acontecendo isso, como se fosse uma grande surpresa, mas os historiadores e os cientistas sérios sabem que isso não é novidade nenhuma. A Terra vive numa curva de sobe e desce, sobe e desce. Então, cada período tem uma alteração climática mais acentuada. Isso não significa que o mundo está acabando. Tampouco que ele está começando, porque isso já vem de milhões de anos. Então, tudo isso que a gente explicou mostra que o ser humano já tinha noção de um mundo espiritual. Ou seja, ele sabia que existia uma transcendência. Como, de que jeito, eles não sabiam e nós também não sabemos até hoje. A gente imagina, alguns até descrevem, mas tudo isso é pura fantasia. Porque não é possível para quem tem a matéria, que vive dentro de um contexto de espaço e tempo, ter qualquer entendimento para poder explicar como é o não espaço, não tempo. Nós não temos as dimensões necessárias, nem a capacidade mental para fazer essa avaliação. Mas eles sabiam que alguma coisa existia. Tanto que também haviam xamãs, que eram aqueles, vamos dizer, os sacerdotes primários, né? Eram os intermediadores entre os mundos, nosso e o transcendental. Isso tudo que eu estou dizendo é porque tem desenhos rupestres nas cavernas, em muitos lugares, que mostram que isso era real. Os estudiosos identificaram e afirmam isso com tranquilidade. Não havia entre eles a separação entre o sagrado e o profano. Ou seja, não havia nada daquilo, isso é religioso, isso é laico, esse é um conceito nosso. Nós agora que começamos a inventar não, o Estado é laico, então não pode falar em religião. Ora, o Estado é laico, ele não tem que mexer, ele não tem que fazer nenhuma atividade religiosa, mas os constituintes do Estado, que somos nós sim, nós temos o direito e o dever de ter essa conexão com o mundo transcendental, porque a ele nós também pertencemos e com certeza a ele um dia voltaremos. No ano 3000 a.C., surgiram os sumérios. Foi o primeiro povo, vamos dizer assim, entre aspas, civilizados, e construíram as primeiras cidades. Foi em Ur, né, a primeira cidade, na região da Mesopotâmia. Aquela cidade entre dois rios, por isso o nome Mesopotâmia significa entre dois rios. E essa cidade era considerada sagrada por eles, né, e era dedicada ao deus da lua, Naná e sua esposa Ningal. Né? Então, vocês veem que desde o ano 3000 a.C. já havia essa dedicação ao transcendental de uma cidade que foi pelos homens da época construída. Surgiram, então, as primeiras religiões. A primeira religião que surgiu foi a de integração, integrando homem e natureza. E isso aconteceu
3.000 anos antes de Cristo. Foi lá entre os sumérios, né? E logo em seguida vieram as religiões de servidão. O que são religiões de servidão? São aquelas que consideram os deuses como senhores absolutos de tudo e de todos. Então, todos os procedimentos religiosos eram voltados para deuses que eles temiam. Eles temiam porque eram deuses muitas vezes ciumentos, brigões, né? Se a gente pega a mitologia grega, nós vamos ver isso assim com maior clareza. Mas entre os egípcios, entre os próprios sumérios que nós já falamos, cananeus, japoneses, os astecas, os maias aqui na América do Sul, né? Eles já tinham essa religiosidade de servidão. Eles prestavam cultos como servos àqueles deuses que alguns eram ciumentos, briguentos e castigadores. Em seguida surgiram as religiões de libertação, que procuravam libertar o homem por meios técnicos ou éticos, né, do sofrimento, da dor e dos males. Então, dentro desse grupo se enquadra as religiões com fundo maniqueísta, que considera que tudo o mal existe, faz a sua ação e temos que combatê-lo, né? O gnosticismo, o brahmanismo, o hinduísmo e o budismo, que são, vamos dizer assim, religiões entre aspas, são mais fórmulas de um acesso a uma transcendência que eles muitas vezes não explicavam ou explicavam de uma maneira muito humana. Vieram depois as religiões chamadas de salvação. Eu acentuei, né? Porque essas religiões são aquelas que têm mais qualificação para se dizer que são religiões de verdade. É o judaísmo, o mazeísmo, que é a religião típica do Irã, o islamismo, também dos árabes, e o cristianismo, né? Que nós vamos abordar mais detalhadamente nas próximas aulas. Essas religiões são aquelas que veem em Deus não um juiz castigador, mas um Deus que quer acolher as suas criaturas, por amor, né, e por paternidade. Então, é uma situação diferente. Muitas vezes, esses aspectos são modificados porque, apesar da religião ser uma ligação com o transcendental, quem a constrói, quem faz as suas normas, né? Alguns se dizem inspirados, outros, vamos dizer assim, por vontade própria, são os humanos, e com todas as suas limitações. Então, existe mais ou menos, não é uma regra, mas é uma indicação para a gente saber o que é uma religião. Para ser uma religião, ela tem que ter, primeiro, uma fonte, ou seja, um fundador, um criador daquilo. E que essa fonte tem que ser muito específica, porque senão qualquer pessoa pode se intitular um criador de religião e ele não tem, vamos dizer, as características para tal. Ela tem que ter uma tradição oral ou escrita contínua. Por exemplo, vou pegar o próprio cristianismo. Nós temos uma tradição, né, escrita, oral, está na própria Bíblia, são nos documentos que vem lá de trás, os primeiros teólogos, enfim, é uma tradição contínua, ela tem uma linha de continuidade, não é uma coisa salteada, interrompida, mas continuamente sendo aplicada e se mostrando. Tem que ter um conjunto de métodos e normas, ela tem que ter suas práticas litúrgicas, digamos assim, né, bem definidas, e de uma maneira que seja compatível com alguma coisa que pretende nos ligar ao transcendental. E completaria isso com a arte e ciência também tendo obras embasadas nos ensinamentos da religião. Então, explicando melhor, se nós olharmos na Idade Média e mesmo anteriormente, todas as pinturas, as esculturas, todas elas se referem a deuses ou a Deus, ou a algumas situações
do transcendental. Então, as religiões também inspiram os artistas a fazer toda a sua arte em cima desses conceitos. Então, por isso que eu digo que não pode uma pessoa qualquer de sair pela rua dizendo, olha, eu fundei uma religião. Não, não fundou uma religião, ele, no máximo fundou uma seita, né? Então, nós temos aqui, eu coloquei outras formas de religião, porque elas não se enquadram necessariamente nesse contexto, são as religiões afro-brasileiras, as espiritualistas, como o espiritismo, a teosofia, os grupos de New Age, Nova Era, né, que foi muito comum na época dos hippies, e as novas seitas cristãs. Existem muitas comunidades que se dizem igrejas cristãs, né, mas se a gente for analisar com seriedade, sem preconceito, nós vamos ver que elas não correspondem àquilo que seria realmente uma religião cristã. Mas a consciência de cada um é que tem que olhar e ver como ele se sente dentro daqueles grupos. O cristianismo, nós podemos dizer que ele nasceu, né, dentro do judaísmo. O judaísmo, ele tem toda a sua história colocada na Bíblia. Nós vamos falar sobre ela já já. Mas vamos dar uma ideia inicial. O judaísmo, ele teve início com Abraão. Abraão era um membro do povo hebreu, que era aquele povo que morava em torno da primeira cidade do mundo, que é a cidade de Ur, no território da Mesopotâmia, né, onde os sumérios, né, que tinham construído tudo aquilo ali. Então, Abraão, ele fazia parte desse grupo chamado dos hebreus, que eram separados dos outros, porque aquela cidade ela era uma cidade pagã, né, mas ela tinha deuses numerosos, mas os hebreus eram monoteístas. O que é isso? Eles tinham um Deus único, cujo nome era Shaddai. E era falado El Shaddai. El no sentido de O Shaddai, né? Então, Shaddai era o Deus único em que os hebreus acreditavam. E Abraão fazia parte desse grupo e ele foi chamado por Deus para receber, né, uma terra que era chamada Terra Prometida. Era a terra de Canaã. Nesse mapa a gente pode observar, Abraão morava na Mesopotâmia, em Ur, e ele, com sua família, migrou numa época nós vamos falar mais sobre Abraão, para aquela cidade mais lá no alto, né, chamada Aram, e ali ele morou durante algum tempo. E foi naquele lugar que Deus se manifestou a ele, né, e o chamou para ser o pai de uma grande multidão, como nós falaremos especificamente quando chegarmos nele. Lá nessa cidade, né, de Ur, eles, quando saíram e depois foram para Canaã, tomaram o nome de israelitas. Esse nome vem do neto de Abraão, que chamava-se Jacó, mas que teve o seu nome trocado por Israel. Então, já morando na terra prometida de Canaã, surgiu então os israelitas, que eram aqueles daquele grupo que era ligado chefiado e conduzido por Israel, neto de Abraão, e que tinha o nome anterior de Jacó. Depois do exílio da Babilônia, que ocorreu no século VI a.C., o grupo descendente de Judá, naquele tempo haviam várias tribos, geralmente eram 12 tribos. E a tribo mais populosa, mais bem estruturada que existia era a de Judá. E Judá, essa tribo de Judá, ela, depois do exílio da Babilônia, retornou a Israel, né? E lá eles tomaram o nome de judeus, nome que veio de Judá, o chefe, digamos assim, daquela tribo. Foi a tribo onde, inclusive, nasceu Davi, Salomão e outros reis de Israel. E, nessa época, Shaddai, que era o Deus que veio com Abraão, o nome, né, ele passou a se chamar Javé,
no Reino do Sul, que era mais ligado à proximidade do Egito, e Elohim no Reino do Norte, que era mais ligado àquela cidade onde Abraão tinha morado há algum tempo, Arã. Nós temos três momentos essenciais, né, na história da Bíblia em seu Antigo Testamento. Uma é o momento de Abraão, que Abraão obedece à ordem de Deus, prepara-se para imolar seu filho único, Isaque, quando Deus quis comprovar a sua fé, né? E na hora que ele ia imolar o seu próprio filho, um anjo veio e falou, não, Deus não quer isso, ele só estava testando para ver se você tinha a fé para atender aquilo que era necessário. Então, Abraão, né, foi chamado por Deus, e Deus falou para ele que ele iria ser o pai de uma multidão tão grande que seria superior ao número de estrelas no céu. E Abraão não entendeu muito bem, porque ele já estava mais idoso, e a mulher dele, Sarai, né, ela era estéril. Mas para Deus, como ele disse, para Deus nada é impossível. Abraão acabou, ele foi quando ele foi para Canaã, né, ele esperava o que queria acontecer. E como ele não tinha, a mulher dele não tinha condição de dar à luz, né, ele recebeu a autorização da sua mulher, Sarai, de usar uma serviçal da egípcia de Sarai para engravidá-la e ter um filho, que ele precisava ter um filho para cumprir aquela situação. E isso aconteceu, só que Deus tinha planejado a própria Sarai dar à luz ao filho que iria gerar toda aquela multidão de Abraão. Então, algum tempo depois que a serva tinha dado à luz a um filho que deu o nome de Ismael, né, Abraão teve um filho da sua própria mulher, para surpresa dela e dele. E esse filho, né, foi aquele que o Isaque, que ele depois foi chamado para imolá-lo, e assustou, porque, poxa, eu tive tanta dificuldade para ter um filho, agora eu vou imolá-lo num sacrifício, mas Deus estava só comprovando a fé de Abraão. Então, o que aconteceu? Como eu disse, o anjo veio e mostrou para ele um cordeiro, e falou, você vai fazer o holocausto com esse cordeiro. Seu filho não é para ser colocado no holocausto. E, com isso, Abraão, a sua família cresceu. E um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. A Agar, que é aquela mulher, que era serviçal da mulher de Abraão, ela era egípcia, uma serva egípcia, e o filho que nasceu recebeu o nome de Ismael. Só que quando nasceu Isaque, Sara já não aceitou mais aquela situação e mandou expulsar a sua serva, né, junto com o filho para o deserto, para morrer no deserto. E consta isso, na própria Bíblia consta isso, que ela foi levada para o deserto, mas quem a levou não teve coragem de matá-la, simplesmente soltou, mas aí veio um anjo e a acolheu e falou com ela que ela não se preocupasse, que ele iria conduzi-la para ela sobreviver e que o seu filho Ismael seria também o pai de uma grande multidão. E quem é essa grande multidão? Ismael é quem deu origem aos árabes. Então, Isaque deu origem aos israelitas e Ismael a origem aos árabes. Então, disso aí nós já podemos entender hoje, né, essa grande briga que a gente vê constantemente entre árabes e judeus. Na realidade, isso é consequência de uma briga de família, porque o precursor dos judeus era irmão, por parte de pai, do precursor dos árabes. Só as mães que eram diferentes. Então, isso provocou uma guerra entre os dois, que desde aquele tempo ela vem ocorrendo de um lado ou de outro, mas sempre falando, não tem jeito dos dois se tornarem
amigos, porque são irmãos e irmãos que se odeiam. Daí, então, fica o problema daquele tempo para nós contemplarmos no dia de hoje com muita tristeza, é claro, porque são muitas as pessoas inocentes que pagam por isso. Mas essa é a história de Abraão. A segunda, os dois outros momentos foi que, numa determinada época, né, em 1600 mais ou menos antes de Cristo, houve uma grande seca lá no território de Canaã. Então, os judeus, que já eram os israelitas, né, por causa de Israel, né, que já citei, eles migraram para o Egito, onde teriam melhores condições. Lá tinha o rio Nilo, que tinha sempre água e tudo. E lá eles ficaram cerca de 400 anos, mais ou menos, 300 e tantos, 400 anos. E foram escravizados pelos egípcios. E a situação deles era muito crítica. Então, um dia, né, eles estavam lá sem saber como lidar com aquilo, que os egípcios tinham tropas, exércitos muito fortes. Um dia, Moisés, que era um dos israelitas ali, ele era pastor, ele estava no Monte Horebe, quando ele viu uma sarça, que é uma árvorezinha, queimando, porém sem se extinguir. Ela queimava e continuava a mesma. Ele achou aquilo estranho, chegou próximo da sarça ardente, e ao chegar, né, ele aproximou, ele escutou uma voz: Moisés, voz saindo lá daquelas chamas. Tire as sandálias, porque esse terreno onde você está é sagrado. Moisés tirou, aproximou, aí ele se identificou que ele era Deus, o El Shaddai, que agora já tinha o nome de Javé, né, como eu já expliquei antes. Então ele disse, né, que ele iria tirar o seu povo do Egito. E Moisés seria o condutor desse povo. Não vou estender os diálogos e tudo que aconteceu, mas nós sabemos que o faraó não deu autorização. Aí 10 pragas foram julgadas sobre o povo egípcio, e a última era a morte de todos os primogênitos dos egípcios. E quando chegou nessa condição, o faraó não teve condição mais e liberou, falou: sai, vamos embora. Mas depois que ele tinha liberado, mais tempo, os israelitas já estavam lá na margem do Mar Vermelho, né? O faraó verificou que aquilo ali foi uma bobagem que ele fez, porque o Egito estava acostumado a ter a mão de obra facílima de todos os judeus que estavam ali. Aí ele falou: não, vão atrás deles, vão trazê-los de volta. Quando chegaram no Mar Vermelho, né, o mar estava aberto, eles não entenderam aquilo, mas os judeus já tinham praticamente atravessado e eles entraram no mesmo caminho. Só que quando eles entraram, as águas do mar se fecharam e todas as tropas do faraó morreram afogados. Curioso, porque muitas pessoas, como eu disse no início, história é uma coisa complicada. Às vezes um descobre uma coisa e faz uma localização ou uma pessoa em posições diferentes, mas muitos atribuem esse fato no tempo do faraó Ramsés II. Mas isso já está comprovado que não é verdade, porque Ramsés II veio muitos anos depois. Então o faraó, na época, ele inclusive morreu, né, afogado lá no rio. E é interessante que lá no Museu do Cairo, eu estive lá 2 vezes, e numa visita dessa a gente tem uma múmia que apresenta todas as características de ter morrido afogado. E eles atribuem a essa múmia, que é a condição do faraó, que estava na época que Moisés atravessou o Rio Vermelho, o Mar Vermelho, né, a chão seco. Bom, histórias são como eu falei, a gente lê, muitas coisas surgem, outros dizem que não foi bem assim, mas não importa, o fato é esse que a gente está contando. E tudo isso nós vamos encontrar nos livros da Bíblia. São 73 livros condensados num livro só. Esses 73 são 46 livros compondo o que chama-se Antigo Testamento e 27 livros compondo o que se chama o Novo Testamento.
O Antigo Testamento é toda essa história desde a criação até o fim dos profetas enfim, daquela estrutura inicial da religião judaica. E o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus. Os apóstolos escreveram, são 4 evangelhos, mais um livro, que é o livro do Apocalipse, né? E tem as cartas dos apóstolos e de vários apóstolos, sendo que São Paulo tinha maior número de livros, de cartas que ele escrevia. Então, são 27 livros, que dá o total dos 73. E aí nós temos toda essa história que a gente estava conversando. Quem tiver interesse, paga a pena ler, é muito curioso. A gente, às vezes, é uma leitura mais difícil, mas compensa pelo tanto que a gente aprende. Eu costumo dizer o seguinte: eu gosto de ler o Novo Testamento. Eu acho que o Antigo Testamento ele é uma base para o que veio depois. Mas o cristão, eu acredito que ele deve ler primeiro o Novo Testamento, porque ele vai conhecer a figura do verdadeiro Deus, que no Antigo Testamento muitas vezes é apresentado como um Deus raivoso, vingativo, enquanto que Jesus veio anunciar um Deus que é amor, é misericórdia e compaixão. Nós vamos ver isso no decorrer do curso. Então, terminada essa epopeia, né, toda do Antigo Testamento, nós chegamos nos tempos que eram chamados tempos messiânicos. Tempos messiânicos, né, estão muito ligados ao ano 65 a.C., quando os romanos dominaram totalmente aquela região. E os romanos dominaram e escravizavam, enfim, eles eram muito rudes com os judeus, né, ou israelitas, como queira. Depois nós vamos ver essa questão dos nomes, né? Mas havia entre os judeus uma expectativa de um Messias libertador. Essa expectativa, né, era de alguém que viesse liderar o povo judaico para rebelar contra os romanos, contra todas as tropas que viessem incomodá-los, né, e fazer um mundo diferente deles. Então, esse Messias libertador, ele deu até o nome a esse tempo, que era o tempo messiânico, o tempo que se esperava o Messias. E quem que foi esse Messias? Nós vamos ver mais à frente. Vou dar um pulo na história só para contar esse pedacinho que é importante, que durante a administração de Pilatos aconteceram muitas rebeliões. Foram muitas as rebeliões que aconteceram dos judeus contra os romanos. Então Pilatos teve que dominá-los à força, pelas armas. E no ano 70 depois de Cristo, houve uma grande revolução dos judeus, e com isso os romanos devastaram Jerusalém, destruíram o templo. E a Judéia, né, deixou de ser judaica e passou a ser chamada de Palestina. Então, o território da Palestina hoje corresponde a todo aquele território que era dos judeus em tempos passados. No Antigo Testamento, nós vamos ver que existem as previsões para esse Messias que deveria vir. O profeta Isaías, que viveu 730 anos antes de Cristo, ele escreveu muito falando sobre o Messias, né? Em vários capítulos do seu livro, ele fala do seu reinado, da sua ação libertária, né? E o profeta Isaías viveu nesse ano. Depois dele, surgiram mais 2 grupos que escreveram textos dando continuidade ao que ele tinha escrito e foram chamados de Isaías também, mas não era mais uma pessoa, era um grupo. Teve o segundo grupo de profetas com o nome Isaías e o último Deutero Isaías, e todos eles fazem referências muito sólidas sobre a vida de Cristo. O curioso é que isso tudo era passado de boca em boca, né? Mas existiam documentos que revelavam tudo isso. Em 1947, os pesquisadores, né, tiveram notícia que um pastor estava com as suas ovelhas lá nos montes de Qumran
que era a região onde morou, nós vamos ver depois, um grupo de judeus, né? Esse grupo dos essênios, eles moravam nessas cavernas, e lá eles tinham tudo escrito, eles tinham grupos de escrivãos que transcreviam todos os documentos, os escritos antigos, tudo que era os livros da Bíblia, eles transcreviam para que outras pessoas pudessem ver aquilo. Não tinha imprensa, né? Então era tudo à mão. Mas esses essênios, eles foram totalmente dizimados, extintos, nós vamos ver isso depois, mas eles guardaram nessas grutas esses rolos. E como eles estavam dentro de potes de barro muito bem fechados, isso durou séculos. E em 47, esse pastor, procurando uma ovelha que tinha caído numa dessas grutas, ele entrou e assustou com aquela quantidade de potes que estava ali. Chamou os seus superiores, eles vieram, recolheram o material, e ali nós temos um dos exemplos, né, desses textos, são os rolos, que a gente chama. Eles não são papiros, papiro é do Egito, esses aqui são rolos, e nesses rolos estava o livro, por exemplo, de Isaías, as profecias, um dos evangelhos, foram encontrados completos. Numa curiosidade, o idioma israelita, ele desde aquele tempo até hoje, escreve-se com as mesmas letras, com a mesma forma de se escrever, é a mesma. Não houve mudanças no idioma judeu, eles são muito conservadores. Isso foi muito bom, porque então agora os pesquisadores do século XX puderam ler documentos de 2000 anos antes, como se estivesse lendo documentos atuais, o que deu oportunidade de se ler sem precisar de estar fazendo traduções que muitas vezes poderiam deformar o sentido das coisas. Eles leram os documentos originais. O profeta Ezequiel, do ano 600 a.C., foi a época do exílio babilônico, quando a Jerusalém foi cercada pelos babilônios e levaram os judeus para um exílio, isso lá no ano 600 a.C. Nessa época, né, Ezequiel, fazendo também as suas profecias, né, falava de um pastor que viria para cuidar das suas ovelhas, que seria então a figura do Messias. E os documentos de Qumran também revelam tudo isso que estava lá, naquele grande número de textos. E o último, Isaías, que foi o chamado profeta Deutero-Isaías, já do ano 550, observa que o primeiro foi do ano 730 a.C., o outro foi quase 200 anos depois, né? Ele fala da época da decadência da Babilônia, e o mais curioso, no capítulo 50 de Isaías, do versículo 6 e 53, há uma descrição minuciosa e perfeita do que seria a paixão de Cristo. Então, é impressionante que ele, 550 anos antes de Cristo, ele pôde antever tudo que Cristo iria passar em detalhes. Quem teve a oportunidade de assistir o meu vídeo sobre o Santo Sudário, o Sudário de Turim, lá eu mostro essa correlação entre o que foi escrito pelo profeta e que a mortalha de Cristo revela na sua imagem. Quem tiver oportunidade, assista. Esses vídeos estão também no YouTube. Bom, eu vou fazer agora um intervalo, um pequeno intervalo, que aqui não será praticamente nada, porque logo em seguida eu vou recomeçar. Mas é um momento em que aquelas pessoas que às vezes ficam cansadas de ficar muito tempo na frente da televisão e que querem às vezes repousar um pouco, tomar um líquido ou alimentar-se, né? Então esse é o momento para a gente fazer essa parada, e logo em seguida nós recomeçaremos essa aula falando agora sobre o Messias, Jesus Cristo. Falando o inicial sobre ele, porque depois virá uma segunda aula, nós vamos falar toda ela sobre Jesus Cristo. Então, uma pausazinha.
Quem voltou da pausa, ou quem não quis fazer a pausa, né? Vamos agora dar continuidade a essa nossa aula. Jesus Cristo, começar pelo seu nome. Jesus vem do hebraico e do aramaico. Do hebraico, Yeshua, e do aramaico, Yahvé, que significa a salvação. Todos dois têm esse significado. Daí o nome que se dá a Jesus, o Salvador. É o nome pessoal, Jesus, do filho de Maria, que foi anunciado pelo arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria mãe, né? E nós vamos depois falar mais sobre isso. E a esse nome falou, o arcanjo falou para ela que era para dar o nome de Jesus. E depois foi acrescentado Cristo, porque do grego, Cristo significa o ungido, o Messias. Então, Jesus Cristo, nós podemos traduzir como Jesus, o Messias. Os tempos de Jesus foram muito agitados. Muito. Os judeus se dividiram porque haviam grupos políticos fortes entre os judeus, né? E o grupo mais forte chamava-se dos Assideus. Os Assideus, eles viveram, esse grupo existiu lá pelo ano 167 a.C., que era a época dos Macabeus. Macabeus tem um livro da Bíblia que fala sobre eles, né? Um dos livros da Bíblia é sobre os Macabeus. Quem quiser conhecer mais, que leia, é interessante, né? Os Assideus, eles tinham como característica seguir os textos apocalípticos. Eles acreditavam de um fim do mundo, né? E com tragédias e tudo mais. E eles tinham um sumo sacerdote que seria, no fim dos tempos, o Messias esperado. Ou seja, eles tinham já alguém para ser o Messias esperado. Mas esse grupo, depois dos Macabeus, eles acabaram, né? E dividiram-se em 4 grupos. O primeiro, dos saduceus. Saduceus era a elite econômica e sacerdotal entre os judeus. Eles eram proprietários de terra, muito ricos, nacionalistas, liberais, não acreditavam em seres espirituais, nem tampouco na ressurreição dos mortos. Para eles, morreu, acabou, não tinha nada. E eles eram muito pouco organizados, tanto que no ano 70, quando ocorreu a grande revolução, né, que a gente já referiu, e que houve a destruição do templo, os saduceus praticamente se extinguiram, acabaram. Com a destruição de Jerusalém, os saduceus também acabaram. Os fariseus constituíam um segundo grupo. Fariseus significa separados. Eles se consideravam assim uma casta muito diferenciada, muito rigorosa em uma série de coisas, e eles surgiram lá pelo ano 160 a.C., com a morte de Judas Macabeu. Eles tinham o ideal de pureza ritual, eram extremamente rigorosos, porém extremamente superficialistas. Eles gostavam de se mostrar rigorosos, mas interiormente não o eram. Tanto que Jesus tem passagem que ele os chama de sepulcros caiados. Por quê? Ele falava, vocês são como sepulcros caiados, muito bonito por fora, mas dentro só podridão. Eles constituíram, na época, né, o judaísmo normativo. Por quê? Eles criaram um monte de normas e leis para que as pessoas pudessem se dizer judeus. Eles eram legalistas, tinham 613 normas, né, que era chamada de mitzvot, né, eram os mandamentos deles, 613, que todos tinham que saber de cor e cumprir. Então, imagine o que significava ter 600. Hoje, nós, com Moisés, nós recebemos 10 mandamentos, e é tão difícil para tantas pessoas cumprirem todos. Imagina os 613 instituídos pelos fariseus. Esses mandamentos
era composto por 248 positivos e 365 negativos. Os positivos tinham o mesmo número de ossos que o corpo tem. E os negativos, o mesmo número de dias do ano solar. Então, tudo feito assim, bem rigorosamente, para poder, né, ser cumprido à risca. Mas, obviamente, nem eles mesmos não cumpriam. Cumpriam à vista dos outros, mas nos bastidores, nem sempre. Eles não aceitavam os textos apocalípticos, né, como os anteriores acreditavam que existia. Eles eram mais organizados e, ao contrário também dos anteriores, eles sobreviveram à destruição de Jerusalém. Eles foram para uma cidade na costa mediterrânea chamada Jâmnia, e lá, no ano 90, eles fizeram o primeiro concílio rabínico, quando eles reuniram os rabinos para decidir as normas que deveriam ser cumpridas pelos judeus que quisessem se considerar judeus. O outro grupo era dos essênios, aqueles que eu falei lá de Qumran, né? Eles eram assideus radicais. Eles existiram entre os anos 150 a.C. e 68 depois de Cristo, quando foram destruídos antes da grande destruição de Jerusalém. Eles discordavam dos sacerdotes do templo e seguiam o calendário lunar, não solar, como eram os fariseus. Eles tinham um mestre da justiça que eles consideravam como sendo o Messias. Eram celibatários, recomendavam um banho ritual diário. Dualistas, eles acreditavam no bem e no mal como entidades próprias, que atuavam sobre as pessoas. E eles eram esotéricos e gnósticos. Os essênios acreditavam na escatologia, ou seja, na vida depois da morte, em seres espirituais e na ressurreição. Eles viveram naquela comunidade Qumran, que aqui eu mostro outra vez uma imagem com aquelas grutas onde foram encontrados os rolos, né? Inclusive com o Evangelho de São Marcos, e que foi escrito no ano 50 depois de Cristo. Uma coisa curiosa é que alguns acreditam que São João Batista, por aquele comportamento dele de viver vestido somente com peles e alimentando de mel e gafanhotos, uma vida muito austera, né? Eles acreditavam que ele tinha sido também um dos essênios, mas que depois se afastou dos essênios e fez a sua atividade individualmente. Ele era primo de Jesus, né? E ele que fez o batismo de Jesus no Rio Jordão. O quarto grupo era dos zelotas. Os zelotas eram uma espécie de guerrilheiros. Eles eram dissidentes dos fariseus, né? E eram políticos e revolucionários. Dentro deles tinha uma facção chamada dos sicários. Sicário era um pequeno punhal, como está naquela figura, na mão de um zelota, né? E eles viviam em luta constante contra os romanos, porque eles queriam expulsar os romanos do seu território, né? E eles foram muito ativos no tempo de Pilatos, como nós já falamos, nos anos 25 a 36 depois de Cristo. Uma curiosidade, provavelmente Barrabás e os dois que foram crucificados juntos com Jesus, eles eram zelotas, faziam parte desse grupo. E eles tinham assassinado vários soldados romanos. Então, eles estavam presos e foram condenados à cruz. E aqui uma explicação muito importante, que também lá na minha palestra sobre o Santo Sudário eu expliquei isso. A crucificação não era uma pena dada a qualquer criminoso. Portanto, quando a gente às vezes escuta
né, na leitura de evangelhos ou em pregações, dizer que Jesus estava crucificado entre dois ladrões não é uma expressão correta, porque ladrões não eram crucificados. A pena de morte para ladrões era outra. A crucificação era considerada uma pena muito terrível, muito forte, que era destinada a crimes políticos, para dissuadir aquelas pessoas a quererem combater o poder que era dos romanos. Portanto, os dois que estavam crucificados com Jesus, eles eram provavelmente do grupo de Barrabás e que foram presos porque mataram soldados em brigas, em lutas contra eles. Jesus foi crucificado por quê? Porque o crime de Jesus foi aquele acusado pelos fariseus de que ele se fazia Deus. Ele dizia que ele era rei, né? Então, ele sendo rei, como eles disseram para Pilatos, foi onde o Pilatos, que estava resistindo a condenar Jesus, retraiu quando eles falaram: ele se faz rei como César. Se você não o condenar, você é inimigo de César. A hora que Pilatos escutou isso, ele mudou de ideia. Só que ele continuava achando que ele era inocente. Então, o que ele fez? Aquele gesto patético, né? Ele mandou vir a bacia, lavou as mãos e disse: olha, eu lavo as mãos no sangue desse justo. Ou seja, crucifiquem vocês, vocês é que ficam com a responsabilidade. Ao que os judeus responderam, né? Os fariseus responderam: que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Eu acho que Deus não faz uma coisa dessa, mas eu acredito que aquela atitude e aquela fala foi muito pesada para outras coisas que vieram acontecendo no futuro. O Jesus histórico, né, ele existiu sim, né, e nós vamos ver toda a sua história nos evangelhos canônicos. O que são evangelhos canônicos? Nós temos 3 sinóticos e um teológico. Canônico, né, significa que são os 4 evangelhos que foram aprovados por várias comissões que estudaram, leram, releram, consultaram outros documentos e viram que a narrativa deles era plausível e correta. Então, eles foram aprovados. Então, só os documentos canônicos são aqueles que estão dentro dos cânones, das normas, das leis da igreja. E é sinótico por quê? Os 3 sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas, eles são assim: se você colocar os 3 um ao lado do outro, você vai ver que você lê um, lê o outro, são praticamente as mesmas coisas, com variações pessoais, mas são bastante iguais, por isso chamados de sinóticos, né? E eles são históricos, eles estão ali preocupados em contar as coisas que aconteceram e fazendo a pregação através do aprendizado da vida de Jesus. Já o Evangelho de João é diferente. Ele é um evangelho teológico em que pese contar também a história de Jesus, mas ele faz uma análise muito mais profunda dos ensinamentos de Jesus do ponto de vista teológico. E todos eles foram escritos em grego koiné. Grego koiné é a linguagem grega, né, que era usada na época, um grego mais popular. Além dos evangelhos canônicos, nós temos os textos apócrifos, também chamados de evangelhos apócrifos. O que são isso? São textos também do estilo de evangelho, contando passagens da vida de Jesus. Tem um que fala sobre a infância de Jesus, outro fala só sobre Maria, outro fala só sobre José. Então, são vários desses evangelhos apócrifos, que o apócrifo significa escondidos. São textos que, avaliados por aquelas comissões que disseram que esses 4 evangelhos eram canônicos, né, eles não aceitaram esses evangelhos apócrifos como oficiais. Então, eles eram evangelhos, vamos dizer assim,
textos escondidos, mas que as pessoas liam, e muitas vezes eu li todos, já li todos os textos, esses evangelhos apócrifos, e tem alguns que realmente colocam fatos assim, meio fantasiosos demais, né? Como dizer que Jesus enterrou lá uns passarinhos que estavam mortos, de repente os passarinhos saíram voando, e coisas desse tipo, ele enquanto menino, né? Mas eles têm coisas interessantes, mas eu acredito que é preferível as pessoas que estão iniciando a sua própria evangelização que leiam os evangelhos canônicos e as cartas dos apóstolos, porque ali ele vai ter uma formação cristã de muito boa qualidade. E depois, já tendo uma boa formação, ler os evangelhos apócrifos pode ajudar para complementar algumas coisas. O Jesus histórico nos veio também pela tradição oral. Nós temos que lembrar o seguinte: no tempo de Jesus não havia tipografia, não havia livros. Vocês veem que as pessoas, os essênios, ficavam lá escrevendo os textos, né? À mão, para passar para frente. Então aquilo não tinha uma produção muito grande. Então as pessoas nem sabiam ler, nem escrever. Então tudo que se passava de ensinamento era por uma tradição oral. O curioso é que a tradição oral ela tem uma importância muito grande e a sua fidelidade naquele tempo era perfeita. Nós sabemos que hoje, quando alguém conta, a gente faz uma brincadeira, né, de num círculo, um contar no ouvido do outro alguma coisa, é que ele vai passando, quando chega no ouvido nosso do outro lado, a história já está completamente modificada. É dentro daquela frasezinha que a gente fala: quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas na tradição oral daquele tempo, daquele povo, não acontecia isso. A tradição oral era de uma fidelidade totalmente fidedignos. Podia seguir o que eles estavam falando. Mas também existem textos históricos não religiosos que contam sobre o Jesus histórico. O mais importante deles talvez seja os livros do Flávio Joséfo, que viveu entre os anos 36 a 100 depois de Cristo. Ele era um historiador judeu, porém muito ligado aos romanos. Mas ele apresentava Jesus com clareza nos seus textos, né? E ele falava que era um taumaturgo. O que é taumaturgo? É aquele que faz milagres, porque Jesus fazia os milagres. E Messias, as duas qualificações de Jesus. Jesus seria um taumaturgo e Messias. E fala também da sua ressurreição, que aconteceu. Quando ele escreveu, Jesus já tinha sido crucificado e ressuscitado. Então ele narra tudo isso com base na tradição oral que ele recebia e que ele transcreveu para os seus livros. Outras correspondências eram do Plínio o Jovem, que era procônsul na Ásia Menor, no ano 110 depois de Cristo, em que ele escreveu uma carta para Trajano, né, relatando o aumento dos cristãos, como o número de cristãos aumentava cada vez mais. Tácito, um historiador romano, viveu 115 depois de Cristo, relata a crucificação de Jesus e a perseguição de Nero aos cristãos. Foi uma perseguição terrível, né? Que a gente vai ter oportunidade de conversar mais à frente. E Suetônio, outro historiador romano, esse do ano 120 depois de Cristo, ele relata as perseguições de Nero e de Cláudio aos cristãos, que foram duas perseguições horríveis. Muitos deles julgando os cristãos as feras, né, para a diversão do povo, ver as pessoas serem dilaceradas e mortas por tigres e leões. Então, esses autores, eles se referem a Cristo e aos seus seguidores, o que dá a autoridade para dizermos com toda a certeza que Cristo realmente existiu, não é fantasia, não é criação de alguns que querem, como alguns falam, que é uma criação esperta de quem está querendo dominar o povo, nada disso. Cristo realmente existiu
E tudo nos leva, assim, a ter a certeza que ele era realmente o Filho de Deus, o manado. E Jesus, né? Nós vamos só fazer uma introduçãozinha aqui pequena, porque a próxima aula será sobre Jesus. Jesus nasceu numa data incerta. E por que a data é incerta? Porque 25 de dezembro, né, é pouco provável que tenha sido realmente a data do nascimento de Jesus, por uma série de fatores que na época estavam sendo avaliados. Acontece que 25 de dezembro era o dia de uma festa pagã muito importante, que era ao deus Mitra, o deus Sol. Então, os primeiros cristãos, para combater aquela crença num deus, né, fictício, que era Mitra, eles colocaram o nascimento de Jesus como o novo Sol, né? Então, Deus Mitra era o Deus Sol. Agora tinha nascido o verdadeiro Sol, a verdadeira luz para o mundo. Por isso que ficou 25 de dezembro a data do natalício de Jesus. Com certeza, também o ano de nascimento de Jesus não foi aquele que estabeleceu a era cristã, fixada no século VI. Ela estava errada, porque o ano do nascimento de Jesus, que dentro do nosso calendário é o ano 1, né? O primeiro ano do primeiro século, essa data está errada. Na realidade, todos os dados históricos mostram que Jesus nasceu no ano 6 antes da data dita que foi o nascimento de Cristo. Então, quando chegou a data do nascimento dele, que a gente imagina hoje, ele já estava com 6 anos. O local também é controvertido. Há muitas discussões se realmente teria sido em Belém ou não, mas isso ficou fixado porque um profeta chamado Miqueias, tem o livro dele na Bíblia, né? E ele, no seu capítulo 5, no primeiro versículo, ele fala 720 anos antes de Cristo, né? Que de Belém nasceria o Messias. Então, e Belém era uma cidadezinha sem importância, mínima, né? Então, por isso é que ele, inclusive, colocou, porque Jesus não precisava de grandes cidades, de grandes autoridades para ele ser o que ele era. Ele era na simplicidade de uma manjedoura, na simplicidadezinha de Belém. Veremos isso mais à frente. Agora, ele viveu em Nazaré? Sim, isso com certeza, porque tem muitas documentações que se referem a Jesus, jovem, né, criança e depois adolescente, em Nazaré. E sua mãe, ela também, personagem certa, né, foi Maria, uma mocinha de 17 anos. Lembre-se que naquele tempo, 17 anos, as mocinhas já estavam todas ou casadas ou com casamento prometido, né? Um tempo em que o tempo médio de vida era muito menor do que o nosso hoje, então tudo tinha que acontecer mais cedo. Então Maria tinha 17 anos, era muito piedosa, né? Ela estava prometida em casamento com José. José é uma figura também discutida. Ele seria um jovem ou seria um viúvo e por isso ia casar com Maria. Não tem nada que nos fale com certeza sobre José, a não ser que ele realmente existiu. Ele era um carpinteiro lá em Nazaré, né? E o mais provável é que ele fosse um jovem, sim, que se propôs a casar com Maria e foi aceito e o casamento iria ser realizado. Nós vamos falar mais sobre isso, falando sobre Jesus. E Maria, quando recebe do arcanjo Gabriel, a notícia de que seria mãe de Jesus, se ela aceitaria, né? Porque Deus não nos obriga a nada, ele escolhe, mas nos dá a oportunidade de dizer sim ou não. Então, quando o arcanjo Gabriel falou com ela que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Messias, Maria questionou.
Mas como isso vai acontecer, né, se eu não sou casada e não tenho nenhuma relação com homem algum ainda, né? Então o arcanjo responde: não se preocupe, Maria, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E aquele que será gerado no seu ventre será filho de Deus. Então Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E Maria, né, foi então a mãe de Jesus. José, isso eu já antecipo agora, só para a gente completar essa história, quando José soube que Maria estava grávida, quando ela falou com ele, ele assustou. Mas como? Como que isso aconteceu? E ele pensava, eu vou ter que abandoná-la, mas ele não queria fazer isso ostensivamente, porque naquele tempo, uma mulher que se engravidasse sem estar casada era fatalmente apedrejada até a morte. Mas José, então, ficou sem saber, mas logo em seguida, à noite, ele dormindo, um anjo aparece em sonhos para ele e fala: José, não se preocupe, Maria está grávida de Deus. Então, ela não cometeu nenhuma falta e você pode aceitá-la como sua esposa e você será o pai adotivo do Filho de Deus. E José, então, na manhã seguinte, aceitou, casou-se com Maria e foi um pai exemplar pelas coisas que a gente sabe. Existe um livro muito interessante chamado Simplesmente José. Se não me engano, é da editora, eu não sei se é da Paulus, acho que é da Paulus. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, Simplesmente José, porque é uma história que um padre escreve, um estudioso da história de São José, né? E ele, depois de consultar muita documentação, ele criou uma história, é uma ficção, mas uma ficção baseada em prováveis realidades. E muito bonita, que nos mostra uma figura de José que é exemplar para todos nós. Então, fica a sugestão da leitura desse livro, Simplesmente José. Aqui nós temos uma imagem que eu acho linda, e por isso eu estou chegando ao final da nossa conversa de hoje. Eu quis apresentá-la. Nós vemos Jesus, adolescente, né, aprendendo o ofício do pai, carpinteiro, né, e sob o olhar carinhoso de Maria, sua mãe. Sua infância e sua juventude não consta dos livros canônicos, a não ser passagens rápidas, como a sua apresentação no templo, depois o encontro do adolescente Jesus no templo conversando com os doutores, coisas que estão ali de passagem, né? Mas por quê? Porque Jesus foi uma criança, um adolescente como qualquer outra. E não tinha nada excepcional para ser narrado. Então, por isso, ninguém se preocupou em narrá-la em detalhes. Chegamos ao final dessa primeira aula. Na segunda aula, nós vamos mostrar o vídeo sobre a vida pública de Jesus. Então, nós vamos pegar Jesus como centro da nossa conversa do próximo vídeo. Espero todos vocês e espero que tenham aproveitado bem esse que nós acabamos de mostrar. E convido a todos a conhecer os nossos outros vídeos. Nós temos vários vídeos sobre assuntos diferentes, acessando o YouTube e clicando lá tem a parte assim, pesquisar, né? Logo na primeira página do YouTube, pesquisar, basta se digitar na frente, Evaldo da Assunção. Com certeza vão aparecer vários dos nossos vídeos, aí você escolhe, assiste, e eu peço que no final você coloque se gostou ou se não gostou. Isso é muito importante para a gente avaliar o trabalho que nós estamos fazendo. E aqueles que quiserem, pode se inscrever na hora lá no YouTube, se inscreve facilmente, né? E passarão a receber comunicação de todas as inovações que forem apresentadas no nosso canal do YouTube. Muito obrigado por todos e até a próxima.